Bora pensar nesse tema da agressividade infantil, porque é um tema que, além de trazer muito sofrimento para os pais, é um tema que causa um sofrimento nas crianças. E a gente tem pesquisas hoje que já falam o quanto que alguns movimentos de agressividade na infância podem impactar de forma muito direta o desenvolvimento adulto. A gente vai entender um pouquinho ao longo da live sobre isso, a questão da neurociência da agressividade, o quanto que a agressividade, como qualquer outro comportamento, né, ele tem uma influência tanto genética da espécie, né, da nossa espécie humana, quanto ambiental, ou seja, a casa que a gente mora, a escola que a gente estuda, as pessoas que convivem com a gente, a forma como a nossa educação está sendo conduzida e a cultura que a gente está inserida, tá bom? Então é muito, muito, muito importante que a gente consiga entender essas 3 frentes de ação para daí a gente partir para as estratégias, que é o que de fato vai transformar esse ambiente agressivo, essa reação agressiva que a criança venha a ter, ou dentro de casa, ou com amigos. A gente também vai entender como acontece quando essas reações, elas privilegiam um espaço, privilegiam uma pessoa ou privilegiam uma situação. A gente tem que tomar muito cuidado para a gente não dar um nome a algo, né? E isso é rotular. Muitas vezes a gente pensa que rotular é só quando a gente tem algum tipo de preconceito, ou quando a gente não. O rótulo significa a gente nomear ou a gente vestir aquele comportamento, muitas vezes de uma roupagem que ele não tem. Então, não sei se vocês já viram uma chargezinha bem bonitinha que mostra, né, um bonequinho com ele tá bem enfurecido e ele tem no rosto dele, assim, uma feição de raiva. E a pessoa se aproxima dele e aí diz, o que você tem é raiva? E aí levanta aquilo e aí embaixo está escrito tristeza. Então a gente precisa e vai hoje falar sobre isso, falar sobre esse tema e desvendar um pouquinho os caminhos da agressividade infantil e quais caminhos, enquanto pais, então, a gente vai precisar percorrer, ou melhor, a gente pode escolher percorrer para ajudar os nossos filhos que têm esses comportamentos. Nós, pais, queremos sempre o melhor para os nossos filhos, o melhor, assim, a gente sempre deseja que eles consigam se relacionar da melhor maneira, se desenvolver plenamente, interagir com todas as habilidades que eles possuem, que eles possam ser aceitos, queridos, bem-sucedidos, né? Que eles possam ter sempre muitas facilidades e muitos momentos de alegria, de interação. No entanto, quando uma criança reage com agressividade, e aí a agressividade, gente, é um leque, né, de reações. A gente pode pensar nas reações verbais, agressivas, e também tem as reações físicas. Então a criança, ela grita, ela resmunga, ela ofende, ela empurra, ela bate, ela machuca. Então a gente tem uma gama, né, um lequezinho assim de possíveis reações que a gente pode classificar como reações agressivas. E a primeira sensação que a gente tem no geral, enquanto pai, enquanto mãe, é a de que todo o nosso esforço e que de todo o nosso trabalho realizado ali com a criança, com afeto, com dedicação, com preocupação, com carinho, foi por água abaixo. A gente tende a acreditar que nada tá funcionando, né? É uma sensação de balde de água fria, né? Quando a criança tem esse tipo de reação. E é muito importante a gente entender um pouquinho sobre a agressividade para que a gente consiga olhar para a agressividade infantil e localizá-la dentro de um recorte do desenvolvimento humano que é diferente do recorte adulto. A gente precisa entender que crianças não são pequenos adultos, né? A criança é um adulto, será um adulto, mas ela está numa fase extremamente específica de desenvolvimento, onde diversos fatores específicos, peculiares e próprios só dessa faixa etária, né?
estão ali influenciando, estão fazendo os contornos, estão direcionando toda e qualquer contribuição e relação com os comportamentos que ela tenha. Por isso que quando a gente vai estudar desenvolvimento infantil, quando a gente vai pensar, por exemplo, num psicodiagnóstico infantil, a gente pensa não só numa intensidade menor de sintomas, muito pelo contrário, a gente pensa em condições diferentes. Então, por vezes, uma criança muito ansiosa tem uma sintomatologia muito diferente de um adulto. Uma criança com sintomas depressivos apresenta sintomas muito diferentes que um adulto, né? Porque a criança justamente está vivendo uma fase extremamente específica, ok? Então a gente precisa lembrar disso quando a gente vai falar da agressividade infantil. Às vezes as mães ficam preocupadas, os pais, ou pensam assim, nossa, Aline, o meu filho, ele tá reagindo de um jeito muito agressivo, eu não quero isso para a vida dele. Então a gente, veja bem, a gente já faz meio que uma avaliação e isso pode acabar sendo um rótulo nosso e até da criança para ela própria. Ela mesma pode começar a se considerar e a se enquadrar dentro de um rótulo de que ela é agressiva, de que ela será então uma pessoa agressiva. E isso é uma coisa que a gente tem que ficar muito atento. Algumas coisas que a gente precisa saber, que a gente vai entender. A agressividade já foi muito funcional para a espécie humana. A agressividade, ela vai ser influenciada de acordo com a maneira que nós pais vamos agir sobre ela. Então, poxa, será que eu estou influenciando o comportamento agressivo do meu filho e não sei disso? Ou eu não sei exatamente o que eu posso estar favorecendo ou não que esse comportamento se mantenha? Sim, como qualquer outro comportamento, todas as contingências que acontecem antecedendo o comportamento e todas as contingências que acontecem ou fortalecendo ou enfraquecendo influenciam diretamente o padrão. E o outro ponto importante que é como a neurociência nos ajuda a entender esse processo. Porque quando a gente entende o processo, a gente sabe exatamente qual é a causa e aí ao invés da gente ficar tentando apagar focos de incêndio, a gente tenta sanar o problema para que aquilo deixe de acontecer. Então, quando a gente pensa em educação emocional infantil, a gente precisa também sempre dar atenção para, tá, como é que eu ajo diante do momento agressivo? Ok, mas o que eu posso fazer para não favorecer o aparecimento de novo desse mesmo padrão? É nisso que a gente tem que investir a nossa maior energia. Afinal, lembra, eu repito isso e falo sempre que for preciso, quantas vezes for preciso, o quanto que nós temos o potencial de favorecer o bom desenvolvimento e não de ficar o tempo todo tentando corrigir ações já feitas. Não estou dizendo que a gente não possa remediar, é óbvio que a gente pode, a gente vai falar dessas ações hoje também, mas o quanto que a gente pode, entendendo o cenário, começar a intensificar as nossas ações na promoção da saúde, ao invés só da condução do que já não está funcionando muito legal, tá? 3 pontos determinam o comportamento humano, qualquer comportamento. Primeiro, a cultura. Em segundo lugar, a filogênese, que se refere tanto à genética quanto à biologia da espécie, certo? E terceiro, os comportamentos que fazem cada ser humano único. Então, o ser humano que nasceu dia tal, filho de tal, na casa tal, naquele ano tal, né? Então, um irmão é muito diferente do outro, uma criança é completamente diferente da outra, né? Então, a gente precisa sempre se localizar nesse lugar. Primeira influência que a gente vai falar hoje é sobre a questão cultural. Dentro da questão cultural, a gente pode pensar assim, poxa, como que a questão cultural vai influenciar o grau de agressividade de uma criança? Muito. A questão cultural é como se ela fosse um dos nossos limites de comportamento. Então, ela direciona pra gente, principalmente, a questão das nossas habilidades sociais. Por exemplo, na China, existe uma habilidade social extremamente reforçada, difundida, estimulada e até avaliada em algumas instituições, que se chama
é como se fosse uma benevolência social. E aí, como que eles avaliam isso? Eles avaliam o poder da criança diante de um conflito, de se retirar do conflito para dar um exemplo para o outro de autocontrole. Então, essa é uma habilidade estimulada, defendida e até avaliada em pré-escola, em educação infantil na China. Então, olha o quanto que lá o que é enaltecido é a capacidade da criança de demonstrar autocontrole, como se fosse uma habilidade valiosa. Olha que bacana, interessante a gente pensar sobre isso, né? E aí, quando a gente pensa nas nossas culturas, na nossa cultura, né, ocidental, a gente sabe que uma das grandes influências para o desenvolvimento do ser humano é uma tendência ao individualismo e até à competição. O que eu não estou dizendo que é errado nem certo, mas eu estou dizendo que é uma diferença muito marcante. E essas diferenças tem uma influência muito grande no comportamento de cada um. E para cada pessoa, essa influência vai ter um peso diferente. Crianças de idades próximas, criadas num ambiente muito parecido, vão sofrer a influência da cultura de um jeito muito diferente. É como se fosse um quebra-cabeça, mas existe uma peça única que é o filtro com que aquela criança vai absorver tudo. A cultura, as vivências e como que o temperamento e a genética dela vão somar e dar um DNA único, né? Esse único é o que vai fazer as diferenças entre as crianças. Essa questão da cultura é muito importante a gente refletir, porque eu sempre falo que o meu foco maior dentro dessas 3 possíveis influências do comportamento infantil e de todos os comportamentos humanos é a ontogênese, que é o espaço, né? A influência que fala sobre as relações familiares, as relações sociais. Mas, pensando na questão da cultura, a gente pode e deve sim observar o quanto que o dinamismo cultural interfere na nossa casa. Porque apesar da cultura ser algo maior, a forma como a gente traz a nossa cultura para dentro de casa é uma coisa muito legal, porque a gente pode adaptar alguns conceitos, a gente pode fortalecer algumas ideias e a gente pode, com a questão da globalização, a gente pode usar isso a nosso favor e trazer para as crianças, importar também. A gente não precisa pensar em importar coisas que a gente admira do ponto de vista só concreto, né? A gente pode e deve importar bons comportamentos e bons incentivos e boas práticas. Então, eu acho que a cultura tem esse lugarzinho aí que a gente precisa refletir e favorecer. Quando a gente pensa ao longo da infância, na fase da adolescência, a gente escuta muitos pais: se bater, devolve. Isso é muito sério, né? Pensando no sentido do quanto que a gente está dizendo que é menos importante, né? É mais importante você não sofrer uma agressão do que você aprender a se defender dela da melhor maneira. Eu não estou julgando, tampouco dizendo que isso é inadequado. Eu estou dizendo que o que prevalece nessa fala é que a criança é que sai perdendo quem apanha e quem não bate. E isso pode fomentar a agressividade. Então a gente precisa ficar atento a muitos detalhes que podem fortalecer o comportamento agressivo da criança, tá? Segundo aspecto que influencia diretamente o comportamento agressivo de uma criança, a questão genética e a questão da espécie. O que tem a espécie a ver com isso, Aline? Há centenas de anos atrás, a gente pode entender o quanto que a organização social era completamente diferente e a agressividade foi fundamental para a evolução da nossa espécie. A forma como as pessoas agiam e defendiam o território, a família, era necessária e era funcional para a sobrevivência. Então a gente sabe o quanto que a agressividade foi importante para que a espécie evoluísse até numa velocidade acelerada. Acontece que hoje os tempos são outros e a gente possui novas e refinadas maneiras de lidar com as nossas dificuldades e a gente possui maneiras mais elaboradas para a gente conseguir conquistar
diversos desejos ou necessidades ou direitos e a gente pode fazer uso delas. Porém, como a nossa espécie tem essa história, a gente tem uma marca ancestral, ou seja, a gente tem um funcionamento também neurológico, onde a agressividade já foi funcional. Então, quando nos falta habilidades mais refinadas, que ficam no lobo frontal, na região das funções superiores, a gente tem acionado o tronco cerebral, a região da amígdala, do sistema límbico, que aciona como se fosse um alarme. Bom, você não pode se defender racionalmente, você vai se defender com as suas emoções mais primitivas e a agressividade mora exatamente ali. A gente sabe também, pensando nessa evolução, que uma criança, um bebezinho nasce ainda com todas as funções superiores, como pensamento, elaboração de estratégias, de planejamento, controle inibitório, regulação emocional, porque se as emoções são comandadas ali pelo sistema límbico, a amígdala cerebral e essas regiões, hipocampo, onde a gente guarda as memórias afetivas, a gente sabe que para a gente regular a emoção, a gente precisa do lobo frontal. E a criança nasce com a região do lobo frontal sem estar amadurecida. Ao longo do desenvolvimento vão acontecendo sinapses ali, a atividade sináptica fica mais intensa com 3 anos de idade, depois nunca mais terá essa intensidade. Então, olhem a importância da infância, né? Com 3 anos, a gente tem o maior número de sinapses acontecendo, a maior rede, né? A maior intensidade de rede se formando. Ela continua acontecendo ao longo da vida, sim, mas esse é o boom. Então, a gente pode pensar o quanto que poxa, mas é só uma criança tão pequena, Aline, tá aprendendo o quê? Não vai nem lembrar, né? A gente sabe o quanto que o hipocampo guarda todas essas memórias emocionais e é fundamental para o desenvolvimento. Tem uma pesquisa que fala que os bebês de até 2 anos, apresentam em 80% das vezes vários comportamentos agressivos. E a gente sabe que a intenção do bebê não é nem chamar atenção, não é, o bebê não tem esse refinamento de chamar atenção. O que acontece? Ele pede as suas necessidades por meio da agressividade. Então, ao mesmo tempo que ele não quer chamar atenção no sentido dele estar manipulando, ele precisa disparar um alarme que faz com que ele seja visto, para que ele sobreviva, para que ele tenha os desejos atendidos. Então é muito bacana quando a gente entende esse funcionamento para saber que a criança está desfavorecida do ponto de vista neurocientífico, do ponto de vista neurobiológico, e aí por isso é que a gente precisa, de maneira tão coerente, conduzir esse comportamento. Porque se ela tem isso desfavorecido, a tendência dela a agir só com atitudes desreguladas emocionalmente é muito grande. E a gente sabe que quanto mais a gente repete um comportamento, mais esse comportamento tende a ficar fortalecido. E aí algo que poderia antes, quando muito novinha, ser atribuído a uma imaturidade cerebral, começa a ser atribuído a um esquema de personalidade. A criança começa a demonstrar um repertório de comportamento onde a agressividade é funcional. E aí ela vai ter comportamentos agressivos ao longo do desenvolvimento como um todo, tá? Quando é uma criança autista, a gente vai pensar ainda de um jeito mais peculiar e especial sobre a influência genética, ou seja, qual é a constituição, quais são os comportamentos de base que caracterizam o espectro do autismo. E aí a gente vai incluir carinhosamente essas circunstâncias para poder criar uma estratégia. Então a gente precisa, assim como outros transtornos do desenvolvimento, a gente vai incluir essas características. Percebam que quando eu defino para vocês o que influenciam, justamente vocês podem englobar diversos aspectos. Afinal, eu não estou falando de um caso aqui, eu estou falando da infância como um todo. Então, nesse caso do autismo, a gente sabe que há uma determinação neurobiológica, apesar de ser um diagnóstico clínico, a gente sabe que existem determinações, então a gente conhece as características e soma isso nas estratégias, tá bom? Outra questão importante,
a ontogênese. Então, qual que é o outro ponto que vai influenciar no desenvolvimento de um comportamento agressivo? O ambiente que a criança vive. E aí, o ambiente que a criança vive é o que a gente tem o poder maior para transformar. É o que a gente tem o acesso quase que completo. É claro que a gente é um só, né? A gente não vai poder agir em relação aos outros. Tem muita mãe que diz para mim, ai, Aline, mas eu faço mudanças, eu tento, eu me dedico, eu me empenho, eu tenho um propósito definido e busco estratégias para isso, e o meu marido não. Ou o oposto, eu tenho essas opiniões e a minha esposa não, o meu companheiro não, ou a minha companheira não. Pessoal, a gente não tem o poder de transformar e decidir pelo outro, mas a gente tem um poder muito grande na nossa própria mudança. E quando a gente faz isso, não desanimem quando não houver essa parceria. Por quê? Ao longo do tempo, é muito provável que vocês consigam um equilíbrio melhor. E mesmo que vocês não consigam esse equilíbrio, a influência de vocês já é muito grande. Ou seja, o carinho, a afetividade, a mudança que vocês estarão fazendo já é muito grande. Então, não deixem de fazer por falta de apoio, tá? Porque os benefícios são muito maiores. Qual que é a influência, então, da família? Uma criança que cresce num ambiente onde a resolução de conflitos independente do objetivo, porque muitas vezes a gente pensa assim, poxa Aline, mas eu gritei para ele fazer uma coisa boa. Poxa Aline, mas eu me descontrolei só porque ele me tirou do sério. Poxa, Aline, eu fui agressiva, mas foi uma situação específica. Não importa, a criança ela está ali aprendendo através do seu modelo. Só do modelo? Não. Mas o modelo é uma fonte importante. Ela olha e ela vê como agir diante de uma situação de tristeza, frustração, raiva, desregulação emocional. Então é muito importante a gente observar como está esse ambiente. E o outro ponto, sem ser a modelação, que é a observação de um modelo, é a modelagem, que é o que acontece antes da criança ter um comportamento agressivo, o que propicia esse acontecimento. E o que acontece em seguida? Ela tem mais atenção? Ela consegue, ela ganha o que ela quer? Eu deixo ela ter acesso àquilo porque eu acredito que vai ser bom para ela, porque ela já tá muito agressiva, ou eu acabo punindo ela diante daquela ação, e aí é perigosíssimo, porque às vezes a criança deixa de manifestar o comportamento agressivo, mas ela não aprendeu nada no lugar. Então é muito provável que por medo da reação dos pais, ela não apresente. Mas ela vai começar a apresentar fora dali, ela vai começar a esconder, ou seja, o controle é muito perigoso porque ele não ensina, ele mascara. Então às vezes a gente fica tranquilo achando que aquilo está controlado, mas no fim aquilo na verdade só está escondido. Que os olhos não veem, o coração sente sim. Então a gente tem que tomar muito cuidado com como está a dinâmica da casa, ok? Atualmente, vamos falar sobre atualmente e aí a gente vai para as estratégias. Eu vou falar em especial também do momento da quarentena, porque esse momento traz uma estruturação de ambiente diferente dentro da casa de todo mundo, então achei super relevante colocar essas peculiaridades do momento para ajudar ainda mais vocês aí. Primeiro, as crianças estão muito mais com muito menos atividades físicas, elas estão muito mais sedentárias, muito mais pacatas. Por mais que a gente busque atividades, por mais que a gente promova, essa é uma mudança real. Então a gente tem que ficar muito atenta a como isso se estabelece em cada uma das crianças que a gente tem em casa. A gente precisa observar, às vezes uma criança precisa de um pouco mais de atenção, às vezes uma criança precisa de um pouco mais de brincadeira, às vezes uma criança precisa ter uma regulação de sono melhor. A questão é que o ambiente que a gente está vivendo desfavorece muito, porque a baixa atividade física nas crianças propicia eventos estressores, que propicia a circulação de cortisol, que vai favorecer reações agressivas. Um outro fator, nesse isolamento na quarentena, as crianças estão ficando muito mais horas diante de telas e os adultos também, certo? Me digam se eu estou errada aí.
E aí, diante desse cenário, que é um cenário real, gente, é uma realidade e também é uma necessidade. Mas a gente precisa observar duas coisas. Primeiro, quando a gente fica muito mais diante de telas, a gente fica muito menos sensível a tolerar o outro. Nossa, Aline, mas por quê? Porque as telas dão pra gente a impressão de que a gente controla tudo. Porque elas funcionam sobre a nossa demanda. A gente aperta quando para, a gente aumenta quando quer, a gente desliga quando não interessa mais, a gente muda. E aí, gente, o que acaba acontecendo? A gente deixa de praticar as nossas habilidades, as nossas, eu tô falando dos adultos. Tolerância, empatia, controle inibitório, paciência, diminuam, percebam, façam essas experiências. Vou dizer um exemplo muito pessoal, eu não sei vocês como mãe, mas eu sempre tomei todos os remédios que passaram para os meus filhos, todos os remédios que as minhas filhas tomaram eu tomei, nem que fosse um pedacinho. Remédios assim, de gotinha, não tô falando de antibiótico, essas coisas, mas o gosto, né? Eu tinha a necessidade de saber o que eu ia dar para elas, então eu sempre tomei. Por quê? Porque eu queria imaginar como elas iam se sentir. Quando a gente pensa na psicologia infantil, na análise do comportamento e nas estratégias novas, a gente pode também experimentar na gente. Então experimentem, por exemplo, fazer uma boa higiene do sono, tirando os eletrônicos pelo menos 1 hora antes de dormir e ver como vocês vão se sentir. A gente se sente em geral muito mais tranquilo, muito mais relaxado, muito mais disposto. Por quê? Por várias questões, mas algumas questões neurobiológicas também, né? A melatonina começa a circular, a gente consegue ficar muito mais relaxado, com muito menos estímulo exagerado. Imagine uma criança, gente, que tem a regulação emocional ainda totalmente imatura. Tá? Então experimentem diminuir as telas, experimentem cuidar desses aspectos que a gente está falando do começo da linha e o fim da linha é a agressividade. Então é muito importante a gente pensar nesse comecinho, porque senão eu dou uma estratégia para vocês conterem a agressividade, mas a gente não mudou aqui, isso vai melhorar. Quando vocês soltarem um pouquinho a estratégia, ela vai voltar. E aí para mim não é interessante, eu quero que vocês saibam promover um ambiente que sempre vocês vão ter essas possibilidades de colher frutos de regulação, de bem-estar, tá bom? Vamos às estratégias. Primeira estratégia: antecipe-se às tempestades. Por quê? Eu gosto de fazer as analogias porque a gente nunca esquece. Quando vai chover e a gente percebe que o céu tá ficando escuro, que começa a ventar, os passarinhos começam a voar. E aí, olha só, quando a gente começa a perceber que vai chover, percebe todos esses sinais do tempo, a gente se antecipa, não se antecipa? A gente pega um guarda-chuva, a gente fecha a janela. Quem lembra? Eu esqueço às vezes. Mas a gente se antecipa, a gente se prepara para aquilo. A gente não deixa de fazer as coisas, não deixa de sair, não deixa de trabalhar, né? A gente continua fazendo, mas a gente se antecipa, se protege antecipadamente. Com agressividade infantil deve ser da mesma maneira. Então, se a gente já sabe que o nosso filho tem algum comportamento agressivo, o ideal é que a gente se antecipe, que a gente já combine com ele que, primeiro, se é uma criança abaixo de 8 anos, 7 anos, é uma criança que ainda tem uma regulação muito pequena. Então, a gente pode dizer para ele: filho, quando você se sentir aborrecido ali naquela situação, que às vezes você se sente, a mamãe quer que você chame a mamãe. A mamãe quer que você me procure. Por quê? Porque a criança vai ter ali, é como se fosse, a gente chama de audiência controladora, mas é como se fosse alguém de fora que vai ser um sinal para ela conduzir melhor aquela situação. Ou alguém de fora que vai ajudar a criança a conduzir essa situação. Eu mesmo já usei com a minha filha essa estratégia entre as duas, né? Eu tenho uma mais nova de 7, uma mais velha de 10. E quando a minha mais nova tinha 6, isso funcionava muito. Você vem e chama a mamãe, que a mamãe vai te ajudar. Aline, mas aí a criança não vai aprender a fazer sozinha. Calma, a gente precisa olhar para a criança, a gente precisa
conduzir a criança para o treino da habilidade para ela conseguir fazer sozinha. Não tem outro caminho para fazer sozinho. A gente não sai da inabilidade para expertise total. A gente passa por etapas. Então a gente precisa passar por essas etapas com a criança sem o medo da criança ficar apoiada na gente, da criança ficar dependente de nós. A criança, gente, ela vai ficando independente não quando ela tá sozinha. Ela vai ficando independente quando ela vai ficando hábil, quando ela vai ficando capaz de gerir as emoções e as situações sozinha. Se ela ainda não é capaz, é porque ela pode se beneficiar da nossa presença. E a nossa presença pode ser direcionadora, ela não precisa ser limitante. Então, filho, o que você está sentindo? Eu acho que você parece que está sentindo com raiva. O que você gostaria de fazer? Como eu posso te ajudar? Quer sair daqui um pouco? Então, a gente vai direcionar para ela qual é um possível caminho que ela pode ter. Vejam só o porquê. Segunda estratégia, e ela vai fazer todo sentido para a gente conseguir aplicar a primeira. Gente, a sequência de estratégias, ela tem uma lógica de crescimento das ações, mas quanto mais a gente consegue aplicá-las em conjunto, mais resultado a gente vai ter. Porque uma estratégia fortalece a outra, tá bom? Olha a segunda estratégia que você já vai poder aplicar com 3 aninhos. A gente precisa ensinar para os nossos filhos o autoconhecimento. Aline, como é que eu ensino para a criança o autoconhecimento? E o que o autoconhecimento tem a ver com a agressividade? O autoconhecimento é a nossa habilidade de poder reconhecer emoções, nomear emoções e regular emoções. Então, pensem bem, se uma criança que age com muita agressividade, é muito provável que essa criança não reconheça que está ficando muito irritado, com muita raiva, muito nervoso, muito frustrado. E se ela percebe isso, ela não sabe nomear. E aí, quando ela não sabe, e quando ela aprende a nomear e aprende a reconhecer, por que ela vai gerir diferente? Porque ela vai ganhar a habilidade de conseguir classificar. Como assim? Vou dar um exemplo. Uma criança, por exemplo, que está se sentindo muito desconfortável porque ela foi excluída de um grupo e ela fica com vontade de sair batendo, chutando e gritando com todos os colegas porque ela foi excluída. E aí ela tem essa ação e aí os colegas a deixam de lado de uma vez por todas, né? Porque a criança que é agressiva, infelizmente, ela acaba colhendo essas consequências sociais, e aí aquela criança que teve aquela ação, ela muito provavelmente, ou ela vai deixar de ter ação porque ela foi excluída, ou ela vai continuar tendo ação, mas a gente não vai conseguir conversar com ela sobre frustração, sobre raiva, sobre resolução de problemas, sobre pedido de ajuda, sobre formas mais adequadas de expressar a agressividade, o isolamento, a raiva, a tristeza. Por quê? Porque ela não conseguiu classificar a emoção que ela sentiu e qual comportamento a gente tem quando sente essa emoção. Então, entender e dar nome às nossas emoções é muito fundamental. A gente não faz isso só quando a criança tá com a raiva, a gente faz isso o tempo todo. Quando a gente assiste um desenho com a criança, quando a gente senta com a criança para jogar um jogo, quando a gente conversa com a criança sobre as coisas que estão acontecendo, quando a criança nos pergunta, mamãe, você tá triste? Tô, filho, eu tô triste hoje. É importante a gente contar para a criança o nome das emoções. E a criança vai aprendendo isso desde muito pequenininha. Quanto mais novinha, mais a gente vai usar recursos visuais e lúdicos. Então, desenho, emoji, figurinha, mais a gente vai representar graficamente, porque a criança não sabe ler. Então, fica muito mais fácil ela reconhecer pelas expressões. Crianças acima de 8, 9 anos, a gente já pode começar a usar recursos ainda mais elaborados. E a falar de músicas, de situações, de circunstâncias. A criança, ela tem uma capacidade muito grande de aprender a nomear emoções. E quando ela vai aprendendo a nomear as próprias emoções, ela tem a possibilidade de ganhar muitas habilidades, porque ela começa a reconhecer aquela emoção quando ela ainda é pequenininha. Então, a chance dela desenvolver o controle sobre essa emoção, e gente, o controle sobre essa emoção não significa não sentir raiva. O controle sobre essa emoção significa escolher o que fazer diante da raiva. Bom, vamos então à terceira estratégia. Observe os exemplos que a criança está tendo.
Aline, mas eu não sou uma pessoa agressiva. Não é essa a intenção. A intenção é, observa o quanto que a criança percebe como que os conflitos são solucionados. Se a gente demonstra regulação, se a gente demonstra capacidade de cuidar do outro, porque a agressividade, ela também é muito implícita. Eu já atendi uma paciente que dizia para mim assim: Tia Aline, a minha mamãe grita com voz baixa. Ela grita baixo, mas ela grita, porque a gente estava trabalhando exatamente sobre essa regulação emocional dos gritos. E é verdade, quem nunca gritou em voz baixa? Filho, para agora! A gente grita, né, em voz baixa. Então a criança percebe nuances de agressividade quando ela vê que qualquer tipo de imposição de força, e veja bem, eu não estou falando de autoridade, porque autoridade é uma coisa que pai e mãe tem que desenvolver. Tem que ter, é importante para a criança, inclusive. Mas qualquer tipo de demonstração de força, quando a força se impõe, pode ser um movimento de agressividade e a criança percebe. Portanto, gritos, sim, são uma forma de agressividade. Afinal, alguém grita com você na rua e você não se sente ofendido? Você grita com as pessoas que você gosta, você grita com os amigos que você conversa, né? E às vezes com o filho a gente não classifica gritos como uma relação de agressividade, e é uma relação de agressividade, tá? Quarta estratégia. O movimento agressivo das crianças pode ser um pedido de socorro, pode ser uma mensagem que precisa ser interpretada. Por quê? Muitas vezes, algumas pessoas, quando ficam tristes, ficam mais caladas, mais introvertidas. Algumas crianças, quando ficam tristes, ficam mais agressivas. Tem pessoas que, para demonstrar o que elas estão sentindo, elas colocam para fora com agressividade. E aí a gente não vai condicionar isso, a gente não vai consequenciar. Vai, mas a gente precisa entender de qual emoção a gente está cuidando ali. Então a gente precisa ficar atento o quanto que e que horas aparece essa agressividade. É no momento que eu deixo ele mais tempo sem a minha atenção? É numa situação onde ele se sente sozinho? É num momento onde ele demonstra sentir medo? É num momento onde ele viveu uma situação que deixou ele frustrado e ele fica bravo com as pessoas e fica agressivo? Então é importante eu reconhecer isso até para eu ajudar o meu filho a cuidar dessa emoção, tá bom? Quinta estratégia, diante do comportamento agressivo, o que é fundamental a gente não fazer? Não aumente a sua atenção para a criança. Por quê? A criança vai associar que todas as vezes que ela tem um comportamento agressivo, você dá atenção. Aline, mas eu não dou atenção. Eu agacho na altura dele, eu falo com firmeza, eu converso com ele, eu explico por que não podia fazer, já tá dando atenção. Tá? Então, a gente tem que inibir o comportamento agressivo, a gente tem que segurar a criança para ela não machucar alguém, para ela não se machucar, para ela não quebrar alguma coisa. A gente vai dizer que aquilo não pode, que ela pode precisar da sua ajuda para se acalmar, que ela pode se afastar, que ela pode ir para o quarto, que ela pode respirar. Ou seja, a gente vai conduzir a criança para o que ela pode fazer, a gente vai mostrar para ela formas de viver a agressividade, mas a gente não pode ali conversar sobre o que está acontecendo. Primeiro, que ela não vai te ouvir naquele momento. Segundo, se você traz para ela uma espécie de atenção especial diante da agressividade, o que acontece? Deixa eu explicar para vocês. Diante de um comportamento agressivo, a criança vai se aliviar, porque ela está com uma tensão aumentada. O comportamento agressivo, ele causa um reforço negativo, ele tira uma sensação ruim, né? Pelo menos na hora. A criança se alivia, então tomem pelo comportamento de pais, né? Se a mãe grita, muitas vezes ela se sente aliviada ali na hora, como se ela estivesse se defendendo de uma situação. Mas em seguida vem a culpa. Então é muito importante a gente não associar mais nenhum tipo de reforço ao comportamento agressivo. Então, esperar alguns minutos para se aproximar da criança. E é possível sim dar um abraço, pegar no colo, ficar perto. Esse tipo de atenção a gente pode e deve dar porque é uma atenção
emoção que acolhe. Esse acolhimento não tem a ver com reforço, tem a ver com afeto, com presença. Eu estou aqui para te ajudar, mas não é hora de conversar com a criança, explicar, tá bom? A hora de explicar é a sexta estratégia. A gente tem que parar de ensinar corrigindo, a gente precisa contar o que vem depois. Depois que a criança se acalmou, a gente vai precisar ensinar para a criança que todo ato tem uma consequência. Então a gente vai precisar ajudar a criança a ela pensar como ela pode reparar algum dano que ela tenha causado. E aí trazer para ela essa reflexão. Eu acho que aquela pessoa ficou triste com a sua agressão. Eu acho que aquela pessoa ficou chateada com a forma que você falou. Ou a mamãe se sentiu assim. Como é que você se sentiu? E aí a gente vai ajudar a criança a pensar sobre o que aconteceu junto com ela. E aí qual que é o outro propósito dessa estratégia? A gente vai combinar com a criança o que ela pode fazer da próxima vez. Isso é que ensina, é a próxima vez, filho. Quando você agir da próxima vez, o que você acha dessa atitude, dessa atitude, dessa atitude, dessa atitude? Porque sabiamente a emoção vai voltar. E aí entram os livros, os filmes, os recursos, porque a criança vai começar a lembrar. Isso que acontece, é o bichinho vermelhinho que aparece, é assim que eu me sinto, a tempestade está chegando. Ela faz analogias, assim como eu faço com vocês, a criança faz também, e aí a criança consegue se preparar para aquilo. E aí entra o combinado prévio. Então, se você agir chamando a mamãe, conversando, pedindo um tempo, se afastando e agir de uma forma respeitosa, a gente nem precisa dizer se você não bater, se você não agredir, não. A gente conta o que a criança vai fazer. Aí você consegue continuar brincando, mas se você não for capaz, você vai ter que se afastar um pouco da brincadeira, ou seja, consequências diferentes, consequências boas, consequências não tão boas assim e uma escolha que a criança vai tomar, certo? Sétima estratégia, é importante que a gente conheça as nossas próprias limitações, como é que a gente age diante da agressividade da criança. Pessoal, a primeira resposta que a gente tem é: já tentei de tudo, ou eu faço assim, ou eu faço assado, mas o que eu quero pedir para vocês, se observem. Você que está vivendo uma realidade de uma agressividade com seu filho, de reações agressivas, observe como você reage. Se você acaba cedendo diante de um movimento de agressividade, poxa, parece que vai vir uma tempestade, mas se eu fizer isso aqui, a tempestade não vem. E pode ser uma concessão, tem que ficar atento. Observe se você não fica tão desconfortável com aquela reação que a criança se desorganiza junto com você. Isso é bem comum acontecer. Então é muito fundamental que a gente precisa olhar para a nossa reação diante do movimento agressivo dos nossos filhos, lembrando que o ambiente das crianças somos nós, os pais, tá? Então essa sétima dica de conheça você mesmo diante de uma situação agressiva é muito importante. Tem mães que começam a dar menos não para a criança para ver se ela diminui a agressividade. Tem mães que já percebem que, Aline, eu sempre evitei o não. Então, meu filho não sabe reagir diante do não. E aí, isso faz com que a criança desenvolva uma inabilidade de lidar com aquela emoção negativa que é ouvir o não. Porque é difícil. E aí, quando a gente ensina a criança a fazer isso, a gente propicia para ela um treino, né? Então, o treino não é só dizer o não. O treino é dizer o não, pegar na mãozinha e conduzi-la com carinho e afeto. Combinado? Bom, em resumo, a agressividade não pode ser funcional. A gente vai ensinar a criança a se regular, mas tomem cuidado para entender o que a agressividade está trazendo de ganho para as crianças, certo? Adoro estar aqui com vocês, é um prazer imenso. Eu espero de verdade que um pouquinho desse conhecimento da psicologia transforme a sua vida aí, tá? Um beijo para todo mundo.